sobre aceitação e renúncia. O que a gente viu na nossa live anterior, no nosso plantão de dúvidas anterior, e inclusive na matéria da semana passada? A gente viu as pessoas que tinham vocação hereditária. Quem possui vocação para suceder uma herança, ser o sucessor de uma herança, ou seja, receber essa herança na qualidade de herdeiro. E nós vimos isso com os critérios da lei e com as atualizações da jurisprudência. Então, em que sentido? Pessoal, o que diz a lei sobre quem tem legitimidade para suceder? As pessoas vivas ou já concebidas no momento da morte. As pessoas vivas ou já concebidas no momento da morte têm várias repercussões. E a gente estudou cada uma delas. Primeiro que era pessoas, depois se as pessoas vivas ou as pessoas nascidas, né, que diz a lei, e a gente viu se pessoas nascidas tinham o mesmo significado de pessoas vivas. Vimos a questão da pessoa jurídica, que no caso da sucessão legítima, ela já tem que ser existente. No caso da sucessão hereditária, da sucessão testamentária, ela ainda não precisa existir, ela pode ser criada pelo próprio testador e, nesse caso, ela tem que ser uma fundação. E vimos também o que estava excluído daquela vocação hereditária, que eram os animais, as entidades religiosas, os objetos de devoção. Tudo isso não teria legitimidade para suceder. E lá no finalzinho do nosso plantão de dúvidas e da nossa matéria, a gente analisou quem tinha a questão da deserdação e a questão dos excluídos da sucessão. Então, foi mais ou menos isso. E hoje a gente vai ver o que é essa pessoa, se essa pessoa que tem legitimidade para suceder, se ela é obrigada a aceitar essa herança, se ela não é obrigada, se ela pode renunciar, e quais são os instrumentos. E como que eu, do lado de cá, sei se ela aceitou, não sei se ela aceitou, e qual que é o limite que eu vou esperar para considerar que essa herança foi transmitida para ela ou não. Então, antes de mais nada, o que a gente vai pegar lá atrás? Qual que é o conceito basilar? Que a herança transmite-se desde logo aos herdeiros. Então, a regra é que a transmissão da herança ocorre no momento da morte. Perfeito. E aí, essa transmissão pode ser aceita, pode ser recusada e como? A gente vai para a lei. O que diz o artigo 1804 do Código Civil? Vou até ler um pouquinho mais devagar para quem gosta de anotar e aí conseguir acompanhar e anotar ao mesmo tempo, né? Que aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro, desde a abertura da sucessão. Ou seja, a definitividade dessa transmissão está atrelada à aceitação. E o que diz o parágrafo único desse mesmo dispositivo? Que a transmissão só não irá ocorrer quando o herdeiro renunciar à herança. Então, o que eu coloquei como uma questão de alerta aí para vocês? O direito hereditário não nasce com a aceitação. Cuidado com essa pegadinha. O direito hereditário, ele apenas a aceitação apenas torna definitiva uma transmissão que já ocorreu lá atrás, que já ocorreu no momento da morte. E aí, eu preciso saber se essa aceitação tem que ser expressa, se ela pode ser tácita ou se ela ainda pode ser presumida. E aí, existem hipóteses legais em que ela é presumida? Sim, existem. E a gente vai ver por quê, né? Expressa é uma declaração escrita, eu aceito. Tácita decorre da própria conduta do herdeiro. Pessoal, a aceitação é a regra. Então, a partir do momento que o herdeiro, por exemplo, ele instaura um processo de inventário para regularizar a transmissão dos bens com a partilha,
o próprio ato dele já demonstra uma aceitação, já demonstra que ele está interessado em receber e regularizar aquela herança. E ela vai ser presumida quando? Em uma situação em que o herdeiro ele permanece silente quando ele é provocado. E aí ele foi provocado a se manifestar por um credor ou por alguém e ele permanece silente. Vamos ver o que diz a lei, porque eu acho isso bem interessante e aí a gente faz alguns destaques nos dispositivos da lei. O artigo 1805 fala o quê? A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita, vírgula, quando tácita, há de se resultar tão somente do que? De atos próprios da qualidade do herdeiro. Quando eu pego esse dispositivo da lei, eu preciso entender o quê? Eu preciso entender quais são os atos que são considerados próprios da qualidade de herdeiro e quais são os atos que, mesmo quando praticados, eles não são tidos como próprios da qualidade de herdeiro, ou seja, ainda que esses atos sejam praticados, eu não vou considerá-los como aceitação da herança. Onde está isso? Parágrafo 1º. Não exprimem a aceitação da herança os atos oficiosos, o ato como funeral do falecido, os atos meramente conservatórios ou os atos de administração e guarda provisória daqueles bens. São atos conservatórios, imediatos, naquele momento da abertura da sucessão. Então, esses atos não vão ensejar a aceitação, não são atos que, praticados pelo herdeiro, vão ser tacitamente considerados como atos de aceitação. Assim como não será considerado ato de aceitação uma cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais coherdeiros. Ué, mas então quando eu recebo uma herança, eu não posso ceder gratuitamente essa herança para os meus herdeiros? Eu posso, mas isso não é aceitação. Isso, na verdade, vai consistir em renúncia, como a gente vai ver, tá? Então, esses são as duas regrinhas dos parágrafos do 1805. Mas um ponto muito interessante é o ponto do 1807. O que o 1807 fala? O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável, não maior de 30 dias, para nele se pronunciar o herdeiro, sob pena de se haver herança por aceita. Esse é o caso que? É o caso da aceitação presumida pela lei. Então, o que a gente viu até agora? Eu vi que aí novos alunos entraram, outras pessoas entraram. A gente viu que a partir do momento que aquela pessoa tem vocação hereditária, ou seja, ela tem legitimidade para configurar como sucessora de um inventário, surge um direito para ela. O direito de aceitar essa transmissão ou renunciar a essa transmissão. E essa aceitação, ela pode ser tácita, ela pode ser expressa, ela pode ser presumida. Ela vai ser tácita quando o herdeiro praticar atos destinados ou atos que demonstrem pela simples prática que é o interesse dele de receber a transmissão daqueles bens. Essa é a aceitação tácita. Ela pode ser expressa, ela pode partir de um documento escrito, de uma declaração escrita, ou ela ainda pode ser presumida. E ela vai ser presumida quando? E é onde a gente estava. Ela vai ser presumida quando algum interessado que esse herdeiro aceite aquela herança, o provoque a dizer se aceita ou não a herança. E aí, ele pede para que o herdeiro faça isso em um prazo razoável. Se ele não se manifestar, presume-se que ele aceitou. Combinado? E aí, pessoal, além disso, vocês podem me perguntar, e acho que veio alguma pergunta pelo Instagram nesse sentido,
se essa aceitação não precisa ser feita propriamente pelo herdeiro, quem é que pode fazer esse ato por ele? Se isso pode ser por procuração. E aí, não é só por procuração que pode, a resposta é afirmativa. Sim, essa aceitação não precisa ser só pelo procurador, mas a aceitação também é do mandatário ao gestor de negócios, do tutor, do credor e olhem o artigo 1813, do credor. Ou seja, o que isso significa para quem chegou agora? Oi, Wanda! Oi, Fê! Tudo bem? Bem-vindas! Então, isso significa que, a partir do momento que o herdeiro não fala se aceita ou se não aceita determinada herança, ele abre a margem para que um credor o provoque a falar se aceita ou não, e mais, que o credor aceite pelo herdeiro, que o credor aceite no lugar do herdeiro. Mas a gente vai ver cada uma dessas hipóteses de aceitação, só para não restar dúvida para vocês, um destaque aí, tá bom? Então, quando a herança pode ser aceita por um sucessor? A aceitação pelo sucessor trata do caso que o herdeiro falece antes de declarar se aceita ou não a herança. Então, zera tudo, vamos pensar no caso prático. Eu tenho um avô que chama avô João. Eu tenho um filho que chama José. E eu tenho um neto que chama Osvaldo. Quando João morre, surge para José o direito de falar se aceita ou não essa herança. Só que antes dele falar se aceita ou não essa herança, ele também faleceu. A partir desse momento, esse direito dele dizer se aceita ou não a herança é transmitido automaticamente para o seu sucessor, que nesse caso, como ele tem um filho, Osvaldo, será ele. O poder de aceitar vai integrar então o quê? O rol dos direitos e deveres, e portanto a herança, do próprio José, e por isso transmissível, tá bom? O que é importante vocês entenderem? Que tal regra não valerá se houver uma condição suspensiva não verificada. O que é isso? De novo, para o exemplo concreto. O falecido, essa pessoa que faleceu, era beneficiário de uma disposição testamentária. Então, ele, na verdade, o José, ele era beneficiário não de um todo, do todo da herança. Ele era beneficiário de uma disposição testamentária. Vamos supor que aqui tivesse um tio dele. E esse tio deixou para ele um determinado bem, um apartamento, com uma condição. Qual era essa condição? Que ele se formasse no curso de engenharia elétrica. Problema. Quando ele falece, ele ainda não tinha terminado o curso. A condição ainda não tinha sido concretizada. Se a condição não foi concretizada, o direito não nasceu. É isso que vocês têm que entender. Essa transmissão do direito de aceitar ou renunciar, ela só acontece quando esse direito já integra o patrimônio daquele que faleceu. Se ele ainda não integra o patrimônio, se ainda não é um direito que existe pronto e formado, porque ele está sujeito a uma condição, ele não é transmissível aos seus sucessores. Beleza? Qualquer dúvida, mandem aí. Com relação à aceitação pelo procurador ou pelo mandatário, gestor de negócios, isso foi bem polêmico, mas não gera mais muita dúvida, tá? É bem conceitual. Quem pode? O mandatário, ele pode aceitar pelo herdeiro? Sim, muito tranquilo. E o gestor de negócios? Era aí que era a polêmica. Por quê? O gestor de negócios, ele é nomeado sem o consentimento. Então, eu tenho alguém que não sabe administrar muito bem seus negócios por algum motivo, ou ele é pródigo, ou existiu alguma circunstância que autorizou a nomeação de um gestor.
Qual que é a diferença entre o procurador e o gestor de negócios? O procurador é a própria pessoa que vai lá e nomeia. Chega e fala assim, eu quero que você me represente. E o gestor de negócios? O gestor de negócios não. Então a polêmica era, se o gestor de negócios não foi nomeado diretamente pelo interesse daquela pessoa, como ele pode declarar se essa pessoa aceita ou não uma herança? Isso é um direito muito personalíssimo, né? Mas o que se consignou, e hoje é unânime, é que o administrador, ele visa o quê? Proteger o interesse econômico dessa pessoa, visa resguardar os interesses dela. Então, nesse caso, se não houver prejuízo, se não tiver nenhum dano a esse herdeiro, o fato de aceitar, ele vai poder aceitar a renúncia pelo herdeiro, porque ele está justamente administrando o patrimônio. Essa é a ideia. Beleza? Tutor e curador podem, previsão expressa da lei, isso está dentro do rol de atribuições do tutor e curador, isso não despertou muitas dúvidas em vocês. Mas o ponto que mais despertou dúvida, o ponto que mais despertou dúvida foi a aceitação pelos credores. E aí, o que isso significa? Pessoal, qual que é a situação concreta? Eu tenho direito a uma herança e eu tenho um credor. Eu não falei se eu aceito ou não. Esse meu credor pode falar se aceita ou não essa herança em meu lugar? Sim. É o artigo 1813 do Código Civil. Esse artigo, ele veda a possibilidade de renúncia da herança quando ela ocorre em prejuízo de credores. E aí, caso essa renúncia ocorra, o próprio credor pode ingressar para aceitar a herança em nome do renunciante. Então, o fato do herdeiro renunciar à herança tendo uma dívida faz surgir um direito, faz nascer um direito para o credor, o direito de ingressar e aceitar a herança em nome do renunciante. Só que esse credor tem que ficar muito esperto, porque ele tem um prazo para fazer isso. Qual que é o prazo? 30 dias da data em que tiver conhecimento da renúncia. Teve conhecimento, exerceu o direito dentro do prazo, entrou e aceitou a herança no lugar daquela pessoa. Beleza, entrou, aceitou a herança no lugar daquela pessoa, mas o crédito que ele recebeu, ele credor recebeu, é superior, ou seja, o quinhão do renunciante é superior à dívida. Não entenderam, né? Vamos lá. Eu tenho que ele entrou dentro dos autos do inventário falando assim, olha, esse herdeiro que renunciou, ele tinha uma dívida. Como ele tinha uma dívida, ele não poderia renunciar. A partir do momento que ele renuncia, surge o meu direito de ingressar aqui nesse inventário e ter legitimidade para aceitar a herança em nome dele. Vem o problema. Qual que é o problema? A aceitação da herança, ou esse quinhão da herança que corresponderia ao renunciante, é superior ao valor da dívida. Esse credor pode ficar com tudo isso? Ou seria um enriquecimento ilícito? O ponto tá aí. Seria um enriquecimento ilícito. E aí, o que sobra? Vai para quem? Se o herdeiro que tinha direito renunciou. Aí, o que sobra volta para o monte mor, volta para o todo. E aí será compartilhado entre os demais herdeiros. Fran, bem-vinda, viu? Estamos falando de sucessão, aceitação e renúncia hoje, esclarecendo aí as dúvidas do 7º E e deixando esse vídeo para eles, tá bom? A aceitação pelos credores tem um outro ponto muito importante que até uma aluna me perguntou pelo Instagram mesmo. Os demais herdeiros, que seriam os verdadeiros beneficiários daquela renúncia, podem se insurgir contra o credor? Podem, porque quando um herdeiro renuncia, toda essa parte dele volta para o monte mor para ser de novo partilhável.
E aí, obviamente, aumentando o bolo, aumenta o quinhão de cada um dos outros herdeiros que não renunciaram. Nesse caso, se o credor entra, esse bolo, essa fatia vai ficar menor. Então, eles podem sim, eles têm interesse de agir, interesse de se defender. Beleza? E aí, uma coisinha que eu gostaria que vocês fixassem. Quem estiver anotando, anota aí, tá? Porque é muito importante a gente compreender as características da aceitação. A aceitação é um negócio jurídico unilateral, ou seja, ela depende só da manifestação de uma vontade. Só que tem duas outras características que são as principais. Quais são elas? Ela é indivisível, incondicional e irretratável. O que isso significa? Que eu não posso aceitar o pedacinho da herança que me convém e renunciar ao resto. Que eu não posso aceitar e depois falar que eu não quero mais. Porque ela é irretratável. Tanto a aceitação quanto a renúncia, como a gente vai ver. E como que eu gravo isso? Né? Tem uma frase que ajuda a gente a gravar. Que é, uma vez herdeiro, sempre herdeiro. A partir do momento que eu aceitei, eu sempre vou aceitar. E independência entre a aceitação da herança legítima e testamentária e do legado. O que eu posso fazer é, tudo bem, ela é indivisível e incondicional, mas a partir do momento em que existe uma divisão do tipo de herança, existe uma herança legítima, existe uma herança testamentária e existe um legado. Aí é possível o herdeiro, que também é legatário, pode aceitar o legado e renunciar à herança. Aí sim, tá? Então essas características são importantes por causa disso. A aceitação é um ato unilateral, não depende do ato de mais ninguém, é de uma única pessoa. Ela é indivisível, incondicional e irretratável, mas também é independente caso existam várias espécies de herança, herança legítima, testamentária e legado. Perfeito? Posso provocar? Qual que é a questão aí que ficou para vocês refletirem? E eu não sei, porque eu não recebi muita resposta não, tá? É o ato de instauração do inventário ou arrolamento de bens com a regularização processual por meio de um advogado implica aceitação da herança? Claro, né, gente? É um daqueles atos que a gente falou que é de aceitação tácita. Se eu entro no inventário, eu nomeio um advogado para me representar, o que eu quero com isso? Eu quero que se regularize a transmissão da herança para mim, respeitando o meu direito, tá? Se após a aceitação, aí eu aceitei, eu descubro que aquele que aceitou, os outros descobrem que aquele que aceitou, na verdade, não era herdeiro. E aí? E aí, o que faz? Já aceitou, já participou, já integrou aquele... Olha que honra, Sávio, bem-vindo. Já integrou lá o rol de herdeiros, mas descobre-se que ele, na verdade, não era um herdeiro. Qual que é o problema? Como que eu vou resolver isso? Declara-se a nulidade da aceitação. Essa aceitação, na verdade, é nula. E por que nula, pessoal? Porque falta um dos requisitos dela. A pessoa, na verdade, que aceitou, não tinha esse direito de aceitar. Como não tinha direito, existe uma nulidade, né? E a herança, e aí devolve essa parte dele pro todo, como se a aceitação nunca tivesse existido. Só que é possível que esse inventário já tenha sido encerrado, e aí, como que faz? Nesse caso, a gente vai precisar da petição de herança e algumas outras dúvidas que a gente vai ter na nossa próxima live da outra semana. Beleza? Olha quem tá aí, Débora! Que saudades! Vamos falar hoje a gente tá conversando aqui com o pessoal do 7º E sobre aceitação e renúncia na matéria de sucessão. Visto isso, se por um lado a gente tem toda essa questão da aceitação, por outro a gente também tem a questão da renúncia. E a renúncia, ela é mais importante porque
Eu preciso conhecer as regras da renúncia, porque não tem condições da renúncia ser tácita ou da renúncia ser presumida. Ela deve ser expressa e ela tem suas consequências, tá? O que é a renúncia, então? Quem gosta de anotar aí o conceito, a renúncia, eu acredito que vocês não tenham ficado com dúvida no conceito, mas vale anotar. É o ato pelo qual um herdeiro declara a intenção de não ostentar essa condição. Eu sou herdeiro, mas eu declaro que eu não quero receber essa herança. E eu preciso declarar como? Expressamente. Eu prefiro ficar estranho à sucessão. O que é o mais importante? Qual que é o efeito dessa declaração? Essa declaração vai retroagir para quando, pessoal? Lá, em que momento se dá de novo? Em que momento se dá a transmissão da herança? Não se dá no momento da morte, pelo princípio da Saizine? Então, essa declaração retroage. Faz com que, lá no momento da morte, essa transmissão não ocorra ao renunciante. Onde está isso? 1806 do Código Civil. Quem quiser dar uma olhadinha lá, tá? Que traz um elemento muito importante, que é a forma pela qual a renúncia deve se dar. A renúncia da herança deve necessariamente constar de instrumento público ou termo judicial. O que é termo judicial? Uma decisão do juiz que reconheça aquela renúncia. Por isso a gente chama a renúncia de um negócio jurídico solene, porque ele tem que obedecer essa forma, sob pena de não, observando a forma da lei, não ser válido, tá? Independe de homologação e, como a gente viu, é irretratável. Da mesma forma que a aceitação é irretratável, a renúncia também é. E aí, o que eu trouxe como reflexão e provocação aí para vocês? E alguns me mandaram, professora, aquela reflexão sobre a irretratabilidade, eu gostaria que a senhora voltasse a falar dela. Estamos aqui para isso. A renúncia faz com que a parte renunciante seja entregue a Montemor. A parte renunciada seja entregue a Montemor. Então, eu tenho aquela parte que eu renunciei e eu entrego ela para o todo. E, portanto, isso que volta a fazer parte desse todo é partilhável com os demais herdeiros. Aceitar a sua retratação seria o quê? Atingir um ato jurídico perfeito que atribui a propriedade aos demais. Então, o que eu quero passar com essa reflexão é o seguinte: por que a renúncia é irretratável? Pessoal, ela é irretratável porque ela traz consequências de distribuição dessa parte que foi renunciada ao patrimônio dos outros. E eu não posso gerar essa insegurança jurídica de que hora um vai aceitar, a hora ele vai renunciar e depois ele pode voltar atrás. Então é uma questão de segurança jurídica também. E a mais polêmica de todas, pra gente ir caminhando aí pro finalzinho da nossa live, a provocação que eu falei, pesquisem isso, porque a gente ainda não tem isso solidificado, é possível renunciar à herança em pacto antinupcial? Quer dizer, eu já caso celebrando o pacto antinupcial, falando, eu não quero a herança dessa pessoa, provavelmente por exigência dessa própria pessoa, né? Isso é válido? Isso não é? Não tem consenso ainda, pessoal, porque há quem defenda que seria uma cláusula inválida por estar no campo do direito indisponível. Mas há quem defenda, por exemplo, Rolf Madaleno, que eu coloquei ali para vocês o trechinho, né? Porque o que a gente tem que olhar na visão desse autor é isso que ele está renunciando é patrimonial. Então tá na esfera do direito disponível e não do direito indisponível. É isso que eu provoquei vocês aí para pesquisarem e acompanharem a gente compartilhar nossas impressões lá no Moodle, tá? E as espécies de renúncia, pessoal, elas podem ser, a renúncia ela pode ser, tanto abdicativa, eu abro mão de tudo, ela se opera desde logo, sem qualquer ato que exprima aceitação, sendo que o patrimônio que lhe caberia vai voltar lá para o monte e vai ser dividido aos demais herdeiros, como a gente viu.
mas também é hipótese de renúncia aquela que é a translativa. E alguns não a denominam de renúncia, mas a denominam apenas de cessão ou até desistência, né? Há uma divergência aí de nomenclaturas. Por quê? Porque tem gente que fala que é renúncia, tem gente que fala que é só cessão, porque para que eu transfira essa minha parte da herança para alguém, o que esses autores entendem é, eu primeiro preciso aceitar. Então eu tenho um ato de aceitação e cessão, e não propriamente uma renúncia. Então, o que nos interessa aqui é entender o significado, como aquilo se concretiza, né? Como se concretiza? Eu aceito a herança, essa aceitação pode ser tácita, e no mesmo ato eu dou aquilo que foi recebido, ou eu transfiro onerosamente aquilo que foi recebido e opto por renunciar e transferir aquele meu bem. Mas peraí, se tem essa divergência de nomenclatura, e por que isso me interessa? Porque isso, como advogada, me interessa saber se é um ato de aceitação, e aí depois de renúncia, ou se ela é só uma renúncia abdicativa que abre mão de tudo. Porque isso terá reflexos tributários. Pensa comigo aqui, porque aí a gente já esclarece essa dúvida, que tem muita gente que ficou com essa dúvida. Ó, eu aceitei essa herança. Eu aceitei. Isso é um fato gerador, que gerou o quê? A transmissão de direitos causa mortes. E depois eu transfiro esses bens por um ato inter vivos. O que eu pratiquei? 2 fatos geradores. A transmissão causa mortes e a transmissão de bens intervivos. São fatos geradores de 2 impostos diferentes, ITCMD e ITBI. Agora, se eu simplesmente renunciei, abri mão dessa transmissão para mim, o que vai acontecer? Essa parte que eu renunciei não vai para o todo? Indo para o todo não vai transferir aos demais herdeiros? Transferindo aos demais herdeiros, o que vai aumentar é a base de cálculo de qual imposto deles? Do ITCMD. Porque a transmissão para eles será causa mortes. Esse é o reflexo, por isso é importante a gente se atentar para essa diferenciação aí da renúncia abdicativa e da renúncia translativa. Kelly, bem-vinda, Kelly! Feliz que vocês estão participando aqui também, viu? Espero que seja útil para vocês. E aí, um dos pontos mais importantes da renúncia, pessoal. A renúncia, por ser um ato que abre mão de direitos e que é naturalmente o contraponto daquilo que se espera, ela tem que observar algumas restrições legais. E a primeira delas é a questão da capacidade. Para que haja renúncia, pessoal, é preciso que a pessoa tenha capacidade plena, inclusive para alienar. Por quê? Porque você está abrindo mão de um direito. E a gente viu lá na aceitação que a aceitação pode ser por um procurador, pode ser por um gestor de negócios. E como que é isso na renúncia? Também pode ser por um procurador. Também pode ser por um representante do incapaz ou não. Então, cuidado. Só pode ser por um representante se ele tiver autorização do juiz. Por quê? Porque o artigo 1691 do Código Civil exige que para que o representante do incapaz venda ou aliene algum bem desse incapaz, ele precisa da autorização do juiz, tá? E se for procurador? Se for procurador, eu preciso de poderes especiais, determinando que ele pode alienar e que ele pode renunciar. Artigo 661, parágrafo 1º. Fechado? Além disso, não são bens de valor? Dependendo do regime de casamento, o que eu preciso? Anuência do cônjuge. Não vou precisar da anuência dele se for separação absoluta. Mas se não for, o próprio cônjuge que se sentir prejudicado pode pedir
a anulação da renúncia, porque o ato deveria ter sido comunicado e com a concordância dele. Terceiro, eu não posso, como a gente viu lá na parte da aceitação, prejudicar nenhum credor. Porque se esse ato de renúncia prejudicar algum credor, o que faz surgir? Aí vocês já sabem, faz surgir o direito deles de ingressar nos autos e aceitar em nome do herdeiro. Beleza? Aí é só encerrar com os efeitos da renúncia, que é, renunciou, você está excluído da sucessão e acresce a parte do renunciante ao monte mor. Beleza? Vamos terminar aí com duas situações concretas? Vamos lá. Olha lá, relação entre avô, que é Geraldo, pai, Osvaldo, e filho, Bruno, e tio Osmar. Então eu tenho 4 pessoas. Eu tenho um avô, o pai, o filho, e esse pai aqui, ó, ele tem um irmão. Vamos colocar ele aqui na mesma categoria, certo? O pai renuncia à herança do avô. Então quem renunciou? Osvaldo. Renuncia à herança de quem? Do avô. Ela não beneficiará nem mesmo ao Bruno. Quem que era o Bruno? O filho de Osvaldo. Mas apenas os descendentes da mesma classe, que era o tio. Então, o que eu quero explicar com essas 3 pessoas? Quando eu tenho, por mais que eu tenha um neto, por mais que eu tenha, ó, vamos pensar aqui, avô, pai e neto. Por mais que eu tenha esse neto aqui, ele só vai entrar para se beneficiar dessa parte renunciada se não tem aqui um sucessor na mesma linha que o tio que renunciou? Tem. Tendo, é o tio que vai se beneficiar dessa renúncia. Por quê? Porque essa parte vai para o Montemor e distribui entre os herdeiros que já existem. Bruno não é herdeiro, Bruno era filho daquele que renunciou. Mas aquele que renunciou está vivo, então não surgiu direito hereditário para o Bruno. Pegaram? Assim, né? No vídeo sem anotar na lousa, mas anota aí no seu caderno, desenha, que vai fazer sentido para você. E por fim, pessoal, respondendo até uma dúvida, não sei se foi do Leon. Leon, se você estiver aí, acho que essa dúvida foi sua, tá? O código traz hipóteses. Lucas, bem-vindo, falando um pouquinho de sucessão hoje. O código traz hipóteses de excluir pessoas do direito de suceder, tá? O direito sucessório, ele é um direito previsto em lei. Então, existem as proteções da lei, existem as proteções que não podem ser ultrapassadas pelo testador, por aquela pessoa que for falar como gostaria que a sua própria herança fosse dividida, por proteção da lei. Só que essa condição, ela não é absoluta. Ela não é, assim como nenhum direito em nosso ordenamento jurídico, ele é absoluto. Ao contrário, ele depende de ele sofre alguns requisitos que envolvem a ponderação de valores entre eles. E aqui no direito sucessório não é diferente, tá? Existem hipóteses em que aquela pessoa que teria a princípio a condição de suceder, teria a legitimidade e a vocação hereditária que a gente viu, deixa de tê-la por alguns atos praticados por essa própria pessoa e que aí a lei autoriza que ela seja excluída da sucessão. E que atos são esses? São aqueles atos que a gente chama de atos de indignidade. Aquele herdeiro se tornou indigno para suceder. Ele cometeu um ato contra a vida do falecido, ele cometeu um ato contra a honra ou contra a liberdade de testar daquele que faleceu. Esses atos são tidos como atos de indignidade e não precisam de qualquer conduta daquele que faleceu para que se reconheça a indignidade daquele sucessor. E, por fim, outra hipótese que a lei prevê são os atos de deserdação. E aí, qual que é a diferença entre indignidade e deserdação? A deserdação tem que ser praticada pela pessoa, né? Com base nas hipóteses da lei. E onde a gente encontra essas hipóteses? Artigo 1962 do Código Civil.
Fechado, pessoal. Existe procedimento próprio? Existe, tá na Lei 1815. E aí a gente encerra essa revisão básica de aceitação e renúncia. Eu encontro vocês na próxima aula. Na próxima aula a gente encerra com petição de herança. Então aqui é só nosso